ainda estamos dentro dessa perspectiva de construção, edificação de uma casa espiritual. Aqui convém lembrar uma coisa. Lá no Antigo Testamento, Deus se fazia presente, na época de Moisés, se fazia presente por meio da nuvem. Ele estava no tabernáculo. Depois, mais para frente, ele vem para o templo. E o templo é uma coisa interessante. Não foi Davi quem construiu, mas Davi idealizou a construção. Quem construiu foi seu filho Salomão. E todas as pedras utilizadas para a construção do templo, elas foram lavradas distantes de Jerusalém para que não houvesse barulho que, porventura, interferisse na vida das pessoas em Jerusalém. E essas pedras depois eram trazidas, elas eram colocadas nos seus devidos lugares e elas eram, vamos dizer assim, entre uma e outra, elas eram cobertas de prata, depois cobertas de ouro, e ficava uma coisa assim resplandecente e formava uma unidade. E o povo judeu se acostumou com essa ideia de um templo físico. Então, a habitação de Deus estaria nesse templo físico. Na época que Jesus Cristo veio, isto era muito forte. Ora, nós temos um relato bíblico dizendo que quando Jesus Cristo foi crucificado e no templo existia uma diferença entre o santo e o santo dos santos, no santo dos santos o sumo sacerdote entrava uma única vez. No lugar santo era o lugar onde eram oferecidos os sacrifícios. E entre o lugar santo e o santo dos santos existia uma cortina de aproximadamente 10 centímetros de espessura e mais ou menos 10 metros de altura. Quando Jesus Cristo, na cruz, ele entregou o seu Espírito, diz o texto bíblico que escureceu o dia, mas ao mesmo tempo o véu, essa cortina, ela se rasgou de cima a baixo. O que significa que não poderia ter sido alguém que foi lá e fez uma malandragem e rasgou. De cima a baixo, tirando esta separação entre o lugar santo e o santo dos santos, significando isso que nós podemos ter uma comunhão pessoal agora com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É isto que essa pedra, esse novo edifício permite. A nossa vida como uma pedra viva, estando apoiada na pedra fundamental que é Jesus Cristo, rejeitada por muitos, mas por nós não, por nós aceita, por nós recebida pela fé, por nós recebida essa tão grande salvação. Essas pedras, então, que somos nós, elas têm uma objetividade, têm um papel significativo, mas também significa que não pode estar assim de qualquer jeito essa construção, essa casa agora, essa pedra que nela é construída uma casa espiritual que, juntando com todas as outras pedras, ela forma o edifício, a igreja, o corpo vivo de Cristo. E me chama a atenção que o mesmo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Ora, o que ele começa a dizer aqui? Essa casa espiritual que está sendo edificada, ela não pode ter sujeiras, não pode ter coisas estranhas àquilo que é o lugar para a habitação de Deus pelo seu Espírito. A incompatibilidade entre o habitante e uma casa suja. Uma casa, uma vida de uma pessoa onde exista maldade, onde exista aquela predisposição para as coisas que não são de Deus, mas que são coisas
que o inimigo nos sugere, o inimigo disponibiliza para nós e nós utilizamos isto. Mas também, e de todo engano. Por quê? Nós utilizamos a nossa linguagem, né, a palavra, como comunicação, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela gestual, nós a utilizamos. E muitas vezes nós utilizamos, principalmente na época de fake news, nós utilizamos para enganos. E isto é incompatível, esse comportamento, com aquele que habita agora em nós. Mas ele diz também, livrem-se de toda hipocrisia. Ou seja, não adianta você querer mostrar para as pessoas que estão à sua volta que você é uma pessoa espiritual, que você é uma pessoa assim, 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 assado. É aquele que mora dentro de você que te conhece. É aquele que está lá dentro, sabe exatamente o que você está fazendo. E o engano não faz parte, não pode ter espaço dentro desta casa onde Deus habita. Mas ele diz mais, livre-se de toda inveja. Eita, essa é uma coisa impressionante, né? Nós temos, muitas vezes nós pensamos assim, inveja é uma coisa, mas nós temos um negócio que muitas vezes nós chamamos de santa inveja. Isso também não é disfarçar somente. Invejar significa querer ser o que o outro é, querer ter o que o outro tem, querer ir além daquilo que nós somos. Mas como pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual, local onde há intimidade do seu morador, Deus, por intermédio do seu Espírito, nessa intimidade, esse tipo de comportamento não pode existir. Mas também ele diz de toda espécie de maledicência. Desculpe-me aqui, mas ele está falando exatamente de fofoca maligna, fofoca, né, que a gente normalmente faz. Tiago diz que quem controla a língua controla todo o seu corpo. Então a maledicência não é só maledicência em relação a circunstâncias, em relação a outras pessoas, mas é maledicência que afeta o próprio morador da casa. Quando, por exemplo, você coloca em dúvida aquilo que Deus faz, quando você coloca em dúvida o que Deus é, muito mais do que aquilo que Deus faz, você coloca isso e conversa isso, você está utilizando de uma linguagem de maledicência. E ele diz, continua Pedro, como crianças recém-nascidas, porque nós nascemos de novo, segundo a palavra, nós nascemos em Cristo, desejem de coração o leite espiritual puro. Ou seja, o leite como alimento fundamental da vida do recém-nascido, e Paulo vai dizer que a gente não pode viver a vida toda somente tomando leite, nós precisamos de alimento mais sólido, né? Mas que nós tenhamos essa perspectiva de que há um começo, uma nova vida sendo gerada. Essa nova vida precisa desse leite. E com esse leite, esse genuíno leite espiritual, ele vai fazer com que a casa espiritual seja edificada. É por isso que diz que em Hebreus, capítulo 2, versículos 10 a 13, se você quiser acompanhar aí a leitura, diz assim, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existe, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome,
cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Muito bem, vamos pensar um pouquinho rapidamente. Eu sou então, segundo Pedro, eu sou casa espiritual, estou sendo edificado casa espiritual. Muito bem, sendo edificado casa espiritual, e o que nós encontramos? Nós encontramos que a palavra de Deus diz que agora nós temos uma nova dimensão, nós temos uma nova perspectiva de vida, nós temos a nossa casa, ela edificada e construída sobre a rocha. Nós não seremos mais confundidos. Nós não teremos mais aquela situação de dúvida para cá com relação às coisas que Deus faz por nós. Seremos então cada vez mais uma casa perfeita, uma morada confortável, onde Deus se sinta à vontade em nós. Por quê? Porque as coisas funcionam. O que significa as coisas funcionar? Uma tomada numa casa que não está funcionando, a gente vai e conserta. Uma coisa que não está funcionando em nós, como é que nós acertamos isto? Muitas vezes confessando o nosso pecado, muitas vezes mudando a nossa atitude, muitas vezes fazendo com que exista uma nova visão daquilo que nós somos. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20, ele diz assim: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esta casa que está sendo edificada dia a dia, sendo aperfeiçoada, tem objetivo: glorificar a Deus, glorificar aquele que habita em nós. Cristo é o alicerce. Ele foi escolhido para isso e nós fomos chamados para sermos essas pedras vivas. Essas pedras vivas que agora dão sentido à existência nossa, mas que outros vão perceber que nós somos aquele em quem Deus habita. Há um chamado para você também fazer uma limpeza dentro da casa, dentro da sua mente, dentro dos seus comportamentos, para que aquele que habita em você, por meio de Jesus Cristo, ele possa estar dentro de uma casa que seja agradável, uma casa onde ele se sinta em intimidade com aquele que é o portador da própria casa, que sou eu. Deus comigo, eu com Deus, numa intimidade perfeita. Deus assim te abençoe.